Estava ali fora, né? Na verdade, na portaria, né? Eu o tempo todo orando a Deus, ligado em oração, falando com o Senhor. Na verdade, desde ontem, né? Orando ao Senhor. E às vezes as pessoas não entendem muito que existe um mundo espiritual. As pessoas não prestam atenção nisso e, pela dificuldade de compreender, acabam tendo dificuldade de viver. E há sim movimentações no mundo espiritual que atuam e afetam a vida no mundo material. E há situações, atitudes que nós tomamos no mundo material que vão movimentar o mundo espiritual. Ontem à noite eu fui para casa correndo para poder comer, para dar o horário do propósito. Fui para o quarto orar, dobrei os joelhos, orei. Quando eu levantei, eu já estava tonto, a vista toda embaçada. A Cris falou assim: isso aí é porque você estava orando. Eu disse: não, eu conheço isso. Essa carga que vem na hora, tem que ficar na mente, orando, tentando entender o que Deus está requerendo. Nem todo mundo vai conseguir ter a mesma visão, a mesma experiência, a níveis de intimidade com Deus, né? Há pessoas que estão tão próximas de Deus, e aqui eu estou usando uma metáfora, que a gente, ao olhar para essas pessoas, a gente nem enxerga, você só enxerga a glória, não da pessoa, de Deus, ofusca a nossa visão. E há outras pessoas que menos experiência com Deus. E isso, irmãos, vai das pessoas, vai de cada um buscar a presença do Senhor nosso Deus como deve ser buscado. Um dos parâmetros do Senhor é: quando vocês me buscarem de todo o vosso coração, vocês me encontrarão. Vão me encontrar quando me buscarem de todo o coração. Coração, vocês sabem que significa o centro da nossa vontade, o centro do nosso querer, o centro da nossa razão. Quantas pessoas não priorizam a vontade de Deus? Tem gente que está buscando em muitos lugares, em muitas coisas. Quarta-feira a irmã Josi ainda pregou sobre isso e Deus continua falando. O tempo todo na oração nós estamos vendo o Senhor chamando a nossa atenção, nos exortando. Ele está nos chamando para a sua obra. Esse texto de Mateus, o capítulo 20, eu estava lendo ele em casa, e eu falei para o Senhor: Senhor, eu queria ouvi-lo, eu preciso ser ministrado nessa palavra. Mas Deus tem as formas dele de agir, e aqui estou eu. Deus possa ministrar para mim, ministrar para vocês ao mesmo tempo. E eu me peguei meditando aqui, algumas coisas me chamaram a atenção. Não foram poucas vezes que Jesus vai falar sobre o trabalho. Nós estamos falando de uma época em que não existia energia elétrica, ou seja, não existia iluminação elétrica para que as pessoas trabalhassem à noite. Então o horário de trabalho, ele era definido pela luz do dia, pelo menos esse específico, da colheita
lavoura. Então, quando o dia começava a amanhecer, eles começavam a trabalhar. Quando o dia terminava, o serviço terminava. Jesus disse: é para trabalhar enquanto é dia. Trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem enquanto ninguém pode trabalhar. É claro que ele está falando de algo espiritual, mas ele está usando aquilo que eles conheciam, que era as formas de trabalho mais conhecidas que tinha naquela época, eram feitas à luz do dia. Aqui nós vamos ver um homem que tinha a sua lavoura e precisava de fazer a colheita. Versículo 20: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a vinha. Esses que foi combinado antes aqui é aqueles que chegam com o dia amanhecendo. Ele combinou com eles, o denário era uma moeda de prata, que equivalia hoje a um dia de trabalho. Quanto seria um dia de trabalho hoje? Uns 80 reais? Uns 100 reais? Só para vocês terem uma ideia, um denário seria isso, o equivalente a um dia inteiro de trabalho. Contratou eles e mandou eles irem para a vinha. Quando foi 9 horas da manhã, aquele homem andando e vendo que havia pessoas que estavam esperando ser chamados, porque esse era o costume. Eles ficavam pelas praças, pelas entradas das cidades, para que se alguém precisasse ali, então contratasse. Preste bem atenção aqui, porque 9 horas não era o horário de iniciar o trabalho. O horário de iniciar o trabalho era com a luz do dia amanhecendo. Mas 9 horas da manhã, aqueles homens não tinham trabalho, mas estavam ali esperando. E aquele homem encontra-se com eles e mandou eles ir, vai lá também trabalhar. Depois deu meio-dia, encontra-se mais pessoas esperando. Depois às 3 da tarde, olha, trabalha para começar às 5h30, 6 horas da manhã, 3 horas da tarde. Por que vocês estão aí? Ah, ninguém tem um serviço para a gente. Vai para lá. São os trabalhadores da última hora. E às 5 da tarde, irmão, 5 da tarde já está quase anoitecendo. É a última hora do dia. Literalmente a última hora. O que vocês estão fazendo aqui? Ah, ninguém deu serviço para a gente. Vai lá para a minha vinha. É melhor trabalhar 1 hora do que não trabalhar nada. Vai e eu vou pagar a cada um o que for justo. Quando nós olhamos para a história da igreja ao longo da humanidade, nós vemos que muitos foram os trabalhadores, muitos os que trabalharam, os que labutaram, os que plantaram, os que lutaram por causa da doutrina, os que lutaram por causa da palavra de Deus, os que lutaram contra a heresia. Quantos tombaram e perderam as suas vidas trabalhando arduamente na obra do Senhor? E nós ouvimos falar de pouquíssimos nomes ao longo da história. São aqueles que tiveram alguma evidência, ou que alguém relatou, ou que alguém escreveu, mas nós sabemos que a esmagadora maioria ficaram no anonimato, mas trabalharam na obra do Senhor. Quando eu olho para isso, eu consigo enxergar a linha do tempo da história da igreja. Eu vejo que nós
somos os trabalhadores da última hora. Os trabalhadores que estão vivendo os últimos momentos da igreja, até que a trombeta se toque e a vontade de Deus seja plenamente cumprida para as nossas vidas no advento da vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto a trombeta não toca, enquanto o Senhor não volta para remir o tempo, aleluia, tem muito serviço para ser feito na obra do Senhor. Uma vez Jesus olhou e disse para os seus discípulos: vejam, a seara está branca, está pronta para ser colhida, mas poucos são os ceifeiros. Poucos são aqueles que estão dispostos a trabalhar na obra do Senhor. Poucos são os que estão dispostos a pagar o preço que é exigido. E nós sabemos que o preço é alto. Muitas vezes não há reconhecimento humano. Muitas vezes está se plantando, mas nem ao mesmo vai ver brotar o que você está plantando. Está apenas plantando. Outros estarão numa posição de apenas estar regando. E outros estarão apenas colhendo. O que as pessoas precisam entender é que o tempo para o trabalho e para a obra, ele é o tempo de Deus. Porque quem chama para trabalhar é o Senhor. Aqui reside um outro mistério. O Senhor é quem nos escolhe. O Senhor é quem nos chama para poder trabalhar. E Ele está chamando. Ah, mas eu não sei fazer, eu não tenho esse dom, eu não tenho esse talento. Eu cresci ouvindo que quem capacita é Deus. Se você for ver ao longo da história, de toda a narrativa bíblica, você vai ver Deus chamando homens, Deus usando mulheres, mas todos esses foram capacitados e forjados no fogo. Vejam que quando o Senhor chama Moisés para fazer a obra, inúmeras foram as desculpas que ele tentou dar. Tem uma voz pesada. Lá no Egito, a minha cabeça está a prêmio. Se eu for lá, o faraó vai me matar. O povo não vai querer acreditar em mim. Para acreditar em mim, eu preciso de saber o teu nome. Até isso, Moisés condicionou. E Deus falou para ele assim: vai, porque eu estou te enviando. A mesma coisa aconteceu com Josué. Quando já não tinha mais a liderança de Moisés, eu tento imaginar como que Josué não estava. Mas o Senhor aparece para ele e o fortalece. Disse para ele: tão somente não desvia dessa palavra. Guarda ela, não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Faz tudo o que eu ordenei e eu serei contigo. A diretriz bíblica é essa: seja fiel e Deus será com você. Às vezes as pessoas querem receber de Deus a bênção, quer receber de Deus vitória, quer ser usado, mas não quer ser obediente, não quer entregar-se por inteiro, sem reservas, na presença do Senhor. Fica colocando desculpas, fica colocando empecilhos. Eu tenho até medo, humanamente falando, quando eu escuto crente ficar dando muita desculpa. Porque se Deus
na vida dessa pessoa. Já ouviu falar em anzol sendo colocado no nariz? Eu conheci pessoas que perderam tudo para poder aprender a olhar para o alto e reconhecer o Senhor na sua vida e atender o chamado. Situação boa, estabilizada, andando de carro importado, cheio de dinheiro e não queria nada com Deus. Foi ao fundo do poço, perdeu tudo, para hoje ser um pastor na presença do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor chamou. Deus faz. A questão é, você prefere entender o chamado de Deus na sua vida e de boa vontade e de gratidão aceitar o chamado dele para o trabalho, para a obra, ou você vai preferir deixar a mão de Deus vir sobre a tua vida e mostrar que quem é soberano é Ele? O dono da vinha é que escolheu os trabalhadores. Vai. Quem é que faltando 1 hora de trabalho vai chamar alguém para trabalhar? Eu não consigo conceber ninguém fazendo isso. Ele disse para eles: vocês vão receber o justo. Eu fico imaginando que uma pessoa que tenha ido trabalhar na última hora do dia, talvez ele tenha imaginado: vou receber 1/10 de um denário. Se fosse hoje, eu estou chutando, tá? Para dizer, não vai ganhar os R$100, eu vou trabalhar 1 hora, pelo menos eu ganho os R$10. Tipo isso. E eles foram. É melhor ir trabalhar 1 hora do que não trabalhar nada. É melhor 1 hora, mas no centro da vontade de Deus, do que uma vida inteira perdida, jogada fora, fazendo não a vontade de Deus, mas a nossa própria vontade. Interessante aqui no final, o acerto de contas, ele diz: começa a pagar dos últimos para os primeiros. Eu fico imaginando a surpresa daqueles homens ao receber um denário inteiro. Mas eu trabalhei só 1 hora. Mas não é porque ele mereceu. E aqui tem um outro mistério aqui. Nós não merecemos. É porque o dono da vinha, ele é generoso. É porque o dono da vinha não fica devendo nada para ninguém. Ele é o dono da vida. Ele nos fez, ele nos criou, ele nos resgatou dos nossos pecados, ele nos deu a graça, nos deu a palavra, nos entregou o seu Filho para nos salvar. No final, nos ordena para pregar a sua palavra, nos dá toda a capacidade, dá o Espírito Santo, dá os dons espirituais, nos orienta, e no final das contas, ele ainda nos paga. Sabe por quê? Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Aqueles homens ficaram surpresos, porque não mereciam, mas o dono da vinha, ele é generoso. Meus irmãos, tenham a certeza, Deus não é devedor de ninguém, nunca, jamais. Tudo aquilo que nós fizermos para a obra do Senhor, tudo que nós fizermos para a obra do Senhor, Deus não ficará em débito conosco, ainda que Ele não seja obrigado. Nós somos devedores a Ele, não Ele a nós. Mas ainda assim, o Senhor, Ele paga a cada um pelo seu devido trabalho. Eu nunca ouvi falar de alguém que se dedicou para a obra do Senhor que ficou desamparado. Eu nunca ouvi falar de alguém
que esteve no centro da vontade do Senhor, que ficasse desamparado. Não, o Senhor cuida em todos os aspectos, em cada detalhe da vida Ele cuida. Mas há um problema aqui na vinha, e não é um problema do dono da vinha, é um problema dos trabalhadores. Ciúme, insatisfação, querer aferir a justiça de Deus com a nossa justiça, que é um trapo de imundície. Aqueles que chegaram cedo, ao ver que os trabalhadores que chegaram por último estavam recebendo um denário inteiro, quando foram receber, acharam que tinham o direito de receber muito mais do que aqueles. Eles entenderam que trabalharam mais, eles entenderam que passaram mais tempo no trabalho, se dedicando à obra, pagando um preço, e na hora de receber a recompensa recebe o mesmo do que os novatos, e então eles indagam: isso não é justo. A nossa justiça é um trapo de imundície. Uma das maiores ofensas que você pode fazer a Deus é você querer aferir a justiça dele com a sua justiça, com aquilo que você entende que seja justo. O dono da vinha virou para ele e falou assim: qual foi o nosso acordo? Você não concordou de trabalhar por um denário? Eu não te paguei por um denário? Está reclamando de quê? O problema deles, eles não estavam olhando para o acordo, eles não suportaram de ver aqueles que chegaram depois sendo honrados com a mesma honra que eles receberam. Eles não aceitaram. Quantas vezes acontece isso na igreja, né? Às vezes o camarada tem 20, 30 anos de igreja, já está até cheio de teia de aranha, e às vezes Deus traz alguém novo, um novo convertido, alguém que chega depois, mas Deus está usando, aquela pessoa está toda animado, é um trabalhador da última hora. Quem vai trabalhar na última hora não vai de corpo mole, não enrola, ele tem que mostrar serviço, porque ele só tem uma hora para trabalhar. Aí a pessoa não aceita, fica gerando intriga, inveja, quer falar, quer reclamar, quer falar que não está justo. Deixa eu dizer uma coisa: a vinha não pertence a homem. O dono da vinha é o Senhor nosso Deus. Ele é que chama, Ele é que recruta, Ele é que paga, e a justiça é dele. Quantas vezes nós somos levados a imaginar que Deus não é justo? Quantas vezes nos encontramos com pessoas tentando relativizar a justiça de Deus? Mas deixa eu dizer uma coisa: ainda que nós não entendamos o agir de Deus, é saudável nós confiarmos no Senhor. Confiar mesmo sem entender. Eu não entendo, e isso é um problema meu. É eu que tenho que ir para o joelho, é eu que preciso de melhorar a minha vida com Deus, a minha sensibilidade à voz do Espírito Santo. Porque quando nos falta compreensão, nos falta entendimento, é um dos sinais que a nossa comunhão com Deus está problemática. Quando nós temos uma comunhão com Deus mais saudável, nós ouvimos a voz do Senhor, nós entendemos a instrução do Espírito Santo para as nossas vidas, que nos guia, que nos orienta, que fala conosco, e nós oramos e entregamos nas mãos do Senhor, mesmo quando nós não entendemos.
o que a forma, o mecanismo pelo qual Deus está agindo, nós sabemos que no final tudo vai dar certo. No final tudo vai dar certo. Ah, mas morreu, deu certo. Viveu, deu certo. É porque era essa a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Você pode dizer amém? Poucas pessoas conseguem dizer isso no momento em que está sendo confrontado, no momento em que está tendo dificuldades para poder entender a vontade de Deus, os planos e os caminhos do Senhor. É poder olhar para nós mesmos, enxergar as nossas limitações, mas no final exclamar e dizer: mesmo que eu não entenda, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele sabe de todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas. Não há injustiça no Senhor, há injustiça nos homens. Há injustiça nos homens. Está errado porque você pagou para eles igual para nós. O trapo de imundícia, a justiça do homem, que não entende que Deus age da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Deus não tem que dar satisfação a ninguém. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele não tem que dar satisfação para a criatura. Para nós cabe apenas obedecer e aceitar a sua vontade para as nossas vidas. Você pode dizer amém? Que o Espírito Santo de Deus continue falando nas nossas vidas, continue falando em nossos corações. Não são poucos os momentos em que nós somos confrontados com inúmeras as situações. O Senhor da vinha está chamando. Tem trabalho, tem trabalho. E ele viu que na praça havia pessoas desocupadas. Tem trabalho, tem trabalho, tem trabalho. O Senhor da vinha está chamando. Tem trabalho. Tem trabalho, tem trabalho. O Senhor da vinha está chamando. Aqueles que estiverem disponíveis vão trabalhar. Aleluia, tem trabalho. Tem trabalho. O Senhor da vinha, Ele é justo. O Senhor da vinha, Ele é generoso e não fica devendo nada para ninguém. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glórias a Deus.